E aí, rapaziada, essa aqui não é só para o torcedor gremista, é para todos os torcedores. A gente já ouviu milhares de vezes, né, aquela expressão, seja de um treinador, seja de um jogador de futebol, de um dirigente, quando ele fala a seguinte expressão: futebol é muito dinâmico. Ou seja, é aquilo que muda toda hora, pode mudar, ter transformações, né? Então, o que eu quero dizer para vocês que a única coisa que é fixa dentro do futebol é o amor do torcedor pelo seu clube, do torcedor. Isso é fixo. Dirigentes, treinadores, jogadores, isso muda mesmo porque o futebol é dinâmico. Por que eu estou falando isso? Eu lembro muito bem quando o Grêmio conquistou o título com Romildo Bolzan e Renato Gaúcho. Romildo Bolzan se abraçava em Renato Gaúcho, Renato Gaúcho se abraçava em Bolzan como se fossem pai e filhos, né? Comemorando aquela vitória. Quando o Grêmio perde, o que acontece? Romildo e Bolzan e Renato se afastam de certa forma, e quando o Romildo toma a decisão de demitir o Renato começa a debulhar situações contra o Romildo Bolzan. Falou muito mal do Romildo, falou que a gestão era péssima, que ele que tomava as decisões, que ele tinha que se meter em tudo e que ele estava sobrecarregado. Lembro muito bem disso. E o Romildo aguentou até hoje. E agora, numa entrevista recente, o Romildo Bolzan disse que em 2021, quando ele demitiu o Renato Portaluppi, ele devia ter limpado, ou seja, ficou os caras que jogavam contra o clube. Ele chegou até a falar em situações de boicote dentro do clube. Ou seja, o que culminou dentro, né, de um rebaixamento. Culminou no rebaixamento, né, porque as peças que o Renato Portaluppi levou se manteram lá. E isso é uma coisa que quem falava na época era só o torcedor. Por quê? Porque a imprensa, gente, ela vive daquilo que o clube fornece a eles. Meio que mendigando, sabe? Acessos aos jogos, mendigando informações, mendigando esse tipo de entrevistas. Uma coisa que eu noto, eu não vou citar nomes, mas é um canal famoso, até admiro eles pelo trabalho que eles fazem. Eles desceram a lenha no dirigente recente do Grêmio. Pois bem, ele foi dar uma entrevista essa semana para eles, pareciam uns cordeirinhos. Por quê? Porque eles não podem fechar a porta, né? Então é por isso que canais como o meu, como de outros amigos aí que falam, não só no Grêmio, no Internacional, no Flamengo, que são torcedores, os quais, por exemplo, eu sou empresário, tenho o meu negócio, não dependo disso aqui, então eu posso falar aquilo que eu penso e aquilo que outros torcedores, amigos meus, me pedem para falar, porque eu recebo, se eu mostrar para vocês as mensagens, todo dia tem um gremista me mandando uma mensagem: Beto, faz um vídeo falando isso, faz um vídeo falando sobre aquilo. Por quê? Porque eu estou falando com um torcedor que é fixo. O torcedor, ele não muda, ele muda só a postura, porque ele quer ver o Grêmio vencer. Então, o seu amor pelo Grêmio não é algo que vai mudar. Pode mudar o gosto dele por um jogador ou não. E isso é normal, sabe por quê? Porque quem tá sendo dinâmico é o jogador. Quantas vezes a gente viu um jogador vir para o Grêmio ou ir para outro clube e no primeiro ano ele se arrebentar jogando? Por quê? Porque ele precisava de uma renovação de contrato. Então, esse jogador jogou demais no primeiro ano e o torcedor, que é passional, mas fixo ao seu amor pelo Grêmio, foi lá e disse: esse cara é top, esse cara, e começou a apoiar. No segundo ano, esse jogador começou a tirar o pé, começou a ter muita lesão. O torcedor mudou a opinião com relação ao jogador. Agora, com relação ao Grêmio, o torcedor de verdade, ele não muda nunca. Até mesmo aquele que tem uma idolatria, às vezes, exagerada com relação ao Renato Portaluppi. Então, o futebol é dinâmico, sim. Ele muda a toda hora. Mas para essas pessoas, para esses cargos, tá? Jogadores de futebol, dirigentes, né? E principalmente treinadores. Já o torcedor de verdade, ainda ele é raiz, ainda ele coloca o clube à frente de tudo. A gente sabe que existem outras situações onde são torcedores que têm relacionamentos diretos com a diretoria. E aí é outro problema, tá? Que mesmo que ele ame o clube, muitas vezes ele se deixa levar por esse dinamismo que se tem lá na diretoria. Valeu? Essa é a minha opinião, é por isso que eu tenho todos vocês aqui. Se eu somar minhas redes sociais, dá mais de 300 mil pessoas. Óbvio que não são todos gremistas, porque a gente faz todo tipo de conteúdo, mas vamos colocar aí que seja 30%, que é o que realmente a gente
interage, né? Que eu percebo com relação às visualizações dos vídeos que eu faço, das lives, quando a gente faz as lives direcionadas para o Grêmio. Então, devo estar falando então aí para 50, 60, 80 mil gremistas, que é um número gigantesco. Isso me deixa muito honrado, muito feliz. Mas eu estou falando como um torcedor. Às vezes as pessoas misturam achando que eu sou um jornalista remunerado. Não, eu sou um torcedor que acabo tirando meu tempo, dedicando alguns minutos para falar com vocês, e é por isso que as pessoas notam verdade, até mesmo quando eu erro, porque muitas vezes por causa dessa paixão, por causa dessa situação de torcedor, às vezes a gente comete um erro, critica um cara num dia, no outro dia vai lá e elogia. Por quê? Porque o foco é o Grêmio, não caçar cliques e não ficar rico em cima de notícias que o Grêmio vai me proporcionar, ou seja, mendigar notícias, mendigar acesso ao estádio, mendigar cabines, mendigar informações para poder repassar para vocês. Valeu? Essa é a minha opinião e é por isso que eu gosto de todos que estão aqui e agradeço. Até mesmo aqueles que às vezes se sentem contrariados com as minhas opiniões. Valeu? Tamo junto, aquele abraço, é sempre pelo Grêmio.